Gente, eu encerro com a mensagem de semana passada, a nossa série Seja Você a Resposta, tá? E hoje eu não sei se é uma série, mas eu criei ali uma hashtag, como a gente fala hoje, né? Assuma o controle, e o tema de hoje é domine a sua vida e pare de querer dominar a vida dos outros. Domine a sua vida, esse é o tema de hoje. Se vai virar uma série eu ainda não sei, tá? Porque eu não tive... Quando eu falo que eu tenho uma série, é porque eu já tenho a ideia de, no mínimo, 4, 5 mensagens. Hoje eu não posso dizer que eu tenho uma ideia, porque eu não tenho, tá? Mas essa palavra Deus propôs no meu coração nessa manhã, e eu fui juntando as coisas que Deus ia falando comigo para trazer para nós nessa noite. E o tema é esse: domine a sua vida e pare de querer dominar os outros, porque a gente é muito bom em querer cuidar, em querer falar, em querer julgar a vida dos outros. E a gente está perdendo tempo com isso. Tempo, energia e uma série de coisas. E não estamos cuidando e dominando bem a nossa vida. Às vezes a gente julga, aponta, fala do filho dos outros e não percebe que os nossos filhos também estão se perdendo. Então, eu quero falar sobre isso nessa noite, lembrando que o nosso futuro ele não é inevitável, mas ele é uma questão de escolha. O nosso futuro não é inevitável, ele é uma questão de escolha. Eu escolho o que eu vou fazer na minha vida e da minha vida. É uma escolha, gente. É uma escolha. E o texto base está lá em Gênesis 1 e 26. Que diz ali: disse Deus, ou também disse Deus, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança, e tenha ele, o que diz ali, quem está aqui, lê para nós, domínio, tenha ele domínio. Agora observe bem, sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os animais domésticos, sobre toda a terra e até mesmo sobre os répteis que rastejam pela terra. Quer dizer, Deus disse para o homem dominar sobre tudo que ele criou, tudo, mas Deus não disse para o homem que ele deveria dominar outro homem. O homem no sentido ser humano. Quando criou o ser humano, ele não disse que o homem ele deve dominar a mulher, ou que a mulher deve dominar o homem, ou que os pais devem dominar os filhos. A Bíblia diz que os pais devem ensinar, devem corrigir, devem disciplinar, porque até Deus nos disciplina, porque Ele é Pai. E a disciplina, ela pode não ser bater propriamente. Existem várias formas de corrigir. Várias formas de corrigir. Então, a disciplina é bíblica, a correção é bíblica, a instrução é bíblica, mas dominar não é bíblico. Os pais, eles não devem dominar os filhos, assim como os filhos, hoje em dia, também não podem dominar os pais. Não sei se vocês têm maturidade para entender isso, mas hoje tem filhos que dominam os pais. Então, só que é uma coisa interessante, foi a única coisa que Deus disse para não dominar, e é o que mais as pessoas querem, é dominar. Um quer dominar, um quer impor, um quer falar, um quer que o outro seja como ele quer. E, gente, uma das coisas mais tristes da vida é você não poder ser o que você é. É você não poder ser o que você é. É você
é querer que você seja como os outros querem. Tem muita gente que é infeliz porque passa a vida tentando agradar os outros. Então, nós temos que servir uns aos outros. Servir uns aos outros. Nós temos que ser bênção na vida um dos outros. Mas ninguém foi chamado para estar debaixo de um jugo de escravidão. Jesus veio para nos libertar da escravidão. Então, domine a sua vida e pare de querer dominar as outras pessoas. O primeiro ponto, de 5 pontos, é domine o seu julgamento. Domine o seu julgamento. Lá em Mateus capítulo 7, versículo do 1 ao 5, olha o que diz. Olha o que Jesus disse, no famoso, grandioso, poderoso Sermão da Montanha. Olha o que ele diz aqui, não, o que, gente? Julgueis. Você que está em casa aí, se está ligado com a gente, digita aí o que está escrito nesse texto. Não julgueis. Está ali, não é de repente não julgueis. É não julgar. Para que não sejais julgados. Por quê? Porque com o critério que você julgar, você vai ser julgado. E com a medida que você tiver medido, vos medirão também. Aí olha só, essa colocação que Jesus faz. Por quê? Ele está perguntando por quê? Porque é que você se preocupa tanto com um argueiro no olho do teu irmão, porque julga tanto os outros, e não reparas na trave que está no teu próprio olho. Ou como dirás a teu irmão, deixa-me tirar o argueiro do teu olho quando tens uma trave no teu? Hipócrita. Todo aquele que vive julgando, apontando, Jesus chamou de hipócrita. Tira primeiro a trave do teu olho e então, vendo claramente, ajuda a tirar o argueiro do olho do teu irmão. Então, esse é um primeiro ponto. Domine o seu julgamento. Ame mais as pessoas, julgue menos as pessoas. Você não sabe o que a pessoa está passando, você não sabe os desafios que ela está enfrentando, você não sabe a maneira como ela pensa, porque o ser humano ele pensa diferente. Muitas vezes, a pessoa, ela pode estar errada, mas ela, aos nossos olhos, mas ela não está errada aos olhos dela. Porque a forma como ela vê é diferente da forma como eu vejo, como você vê. Estão entendendo, gente? Sim ou não? Então nós temos que ser muito cuidadosos com o julgar. Porque as pessoas são diferentes, têm uma bagagem diferente, têm experiências diferentes, pensam diferente. E isso é o legal do ser humano, ele não é igual, ele não foi feito em série. Mas a gente está sempre pronto para julgar. E Jesus disse para nós não julgarmos. Não julgarmos. Alguém aqui, ou de casa, já foi julgado por Jesus? Eu nunca fui julgado por Jesus. Alguém aqui ou de casa é melhor que Jesus? Sim ou não? Então, o que nos dá o direito de julgar alguém? Qual o direito que você tem de julgar alguém? Lembra aquela história da mulher que foi pega em adultério? Que Jesus disse, aquele que não tem pecado, atire a primeira pedra. E daí, pessoal, Jesus fez cada um olhar para as suas misérias, e todo mundo viu que tinha misérias em si, e foi um a um saindo, até que ficou ele e ela. E Jesus perguntou assim para ela, cadê os teus acusadores? Cadê as pessoas que estavam aqui te julgando?
Eles foram embora, e eu também não estou aqui para te julgar. Vai e não peques mais. Não é para julgar. Ai meu Deus, o que tu fez? Ai meu Deus, eu não acredito. Gente, se alguém te procurar e falar das fraquezas para você, confiou em você, o que Jesus faria no seu lugar? Ele julgaria a pessoa? Não. Jesus, ele não foi grosso com ela porque ela não era uma criança. Ele disse, vai e não continue fazendo isso. Mas ele não julgou. Jesus disse, eu não vim para condenar, eu vim para salvar. E isso aqui não serve só para a igreja, é para todo mundo. Não é para cristão, é para todo mundo. O mundo julga. As pessoas do mundo julgam as da igreja. As pessoas da igreja julgam as pessoas do mundo. E ninguém foi chamado para julgar. Amém? Então domine o seu julgamento. Pare de querer julgar a vida dos outros. Nós temos que julgar a nossa vida. Pare de julgar os outros, julgue a si mesmo. Amém? Segundo ponto, segunda coisa que nós temos que dominar é a nossa língua. Tiago 3, do 4 ao 6. Olha o que diz o texto. Observai igualmente os navios, que sendo tão grandes e batidos de rijos ventos, por um pequeníssimo leme, são dirigidos para onde queira o impulso do timoneiro. Assim também a língua é um pequeno órgão, se gaba de grandes coisas. Vede como uma fagulha põe em brasas uma tão grande selva. Ora, a língua é fogo. Quem já mexeu com fogo? Fogo é uma coisa misteriosa. Quando tu precisa, ele não pega, né? E daí quando tu não quer, tu não dá conta. E Tiago comparou a língua a esse fogo. Ora, a língua é como um fogo, é um mundo de iniquidade. A língua está situada entre os membros do nosso corpo, mas ela contamina o corpo inteiro. Ela não só põe em chamas a carreira da existência humana, porque as nossas palavras podem destruir o futuro dos nossos filhos. As nossas palavras podem destruir um ser humano, uma pessoa. Quantas pessoas foram destruídas não pelo erro que cometeu, mas foram destruídas pelas palavras de outras pessoas. Porque o único pecado que não tem perdão é o qual mesmo? É pecar contra o Espírito Santo. Agora, todo pecado tem perdão, mas o que destrói a vida de muita gente é a língua dos outros. Por isso que aqui diz, não só põe em chamas a carreira da existência humana. Gente, uma palavra pode destruir uma reputação, uma família, uma história. Como também é posta ela mesma. Olha bem, as tuas palavras podem te colocar nas chamas do inferno. A língua, porque Jesus disse, pelas tuas palavras você pode ser justificado, mas pelas tuas palavras você pode ser condenado. Se eu não me engano é Mateus 2,37 diz isso. Vamos ver se é. Pelas tuas palavras serás justificado, mas pelas tuas palavras também você pode ser condenado. Gente, a língua, ela é um leme, disse Tiago. E o que o leme faz? Ele dirige o barco.
Ou seja, as nossas palavras, elas dirigem a nossa vida. As nossas palavras, elas criam um caminho. Nossas palavras criam um caminho. Quantas vezes, eu falei isso aqui uma vez e tem coisa que é para nós mesmo, assim, que eu vejo que os outros pegaram. Nós temos que ter coerência entre o que a gente ora, o que a gente fala e o que a gente faz. Coerência. Temos que ter essa coerência. Então as nossas palavras, elas abrem caminhos, ou elas fecham os caminhos. As nossas palavras constroem ou destroem. As nossas palavras geram vida ou geram morte. Olha o que diz Provérbios 18 e 21. A morte e a vida estão no poder da língua. Agora observe bem. E o que bem a utiliza, vai comer do seu, e quem mal utiliza, também vai comer do fruto. Você utiliza bem ou mal as suas palavras? Tiago vai dizer, eu não peguei o versículo, mas a gente já pega agora aqui. Ele vai dizer que é a pessoa que consegue dominar a língua, ela é uma pessoa aperfeiçoada. Quer ver só? Deixa eu ver aqui. O versículo 2, Tiago 3 e 2. Porque todos tropeçamos, olha isso aqui, gente. Vê, isso aqui não é o cenário de todo cristão, de todo ser humano. Porque todos, o que, gente? Tropeçamos. E tropeçamos em algumas coisas? Não, todo mundo aqui tropeça. Por isso que todo mundo aqui não tem direito de julgar ninguém. Você não tem direito de me julgar. E eu não tenho direito de julgar você. Porque todos tropeçamos em muitas coisas. Mas Tiago vai dizer, se alguém não tropeça no falar, é um perfeito varão. É um homem que está se aperfeiçoando. A tua linguagem, ela é um termômetro, ela é uma régua na tua vida, para ver se você está melhorando ou não. Então, domine a sua língua, porque a sua língua dirige a sua vida. Amém? As suas palavras dirigem a sua vida. E por favor, gente, não precisa, eu nem peguei, eu pensei, vou pegar uns textos, mas aí ia alongar, e hoje eu não quero alongar a mensagem, porque está frio, estou com a mão gelada, o pé gelado, mas o coração está quente, né? Amém? As nossas palavras, nós temos que cuidar delas, para que a gente não venha usar as nossas palavras para destruir a vida dos outros. Gente, o ser humano já tem problema suficiente. Não seja você mais um problema na vida de alguém. Amém? Se não tem o que falar, não fale nada. Não fale nada. Porque a nossa palavra é a direção da nossa vida. É a direção da nossa vida. Terceiro ponto, domine os seus olhos. Domine os seus olhos. Por quê? Porque se a língua é a direção, os olhos são o farol da nossa vida. Mateus 6 e 22, Jesus disse, os olhos são o farol do nosso carro. Amém? Domine os seus olhos. E se os teus olhos forem bons, se o teu farol for bom, você vai andar na luz. Você vai ter um caminho iluminado. Se os nossos olhos são bons, o nosso caminho, ele se torna um caminho, o que, gente? Iluminado. Mas se os nossos olhos são maus, todo o nosso corpo vai estar nas
trevas. Então a importância de nós olharmos para a vida e olharmos para todas as circunstâncias com bons olhos. Gente, o que o cenário de hoje está nos ensinando? O que o cenário de hoje está nos ensinando? Está ensinando para a igreja, está ensinando para você. O cenário de hoje fez muita gente, ou está fazendo muita gente, conviver em família de novo. Sim ou não? Tirar mais tempo para a família. Infelizmente o povo não está obedecendo o que deveria, né? Mas ficar mais em casa, estar mais com a família. Buscar mais a Deus, porque isso tudo é espiritual. Esse tempo, numa das mensagens, foi o primeiro ponto de uma mensagem agora há pouco tempo atrás, aí, o que Deus está querendo nos dizer? Temos que olhar com bons olhos, porque se olhar com os olhos ruins, a gente só vai ver escuridão. Bons olhos são um farol da nossa vida, iluminam os nossos caminhos, gente. Então domine os seus olhos, para quê? Para que você não venha olhar da maneira errada. Um dia eu ouvi uma história, uma pessoa chegou em casa e encontrou a esposa abraçada com outro homem. E aí o homem não reagiu, mas saiu. Saiu, pensou, esfriou a cabeça, e depois de um tempo ele voltou. E quando ele voltou para casa, a esposa dele correu, quando ele chegou em casa, abraçou ele e disse que estava extremamente feliz, porque o irmão dela, que morava em outro país, tinha vindo fazer uma surpresa para ela. Era o irmão dela. Mas imagina se ele faz uma besteira. Imagina se ele mata a pessoa, ou bate na pessoa, ou briga com a pessoa, ou sai dali e faz um outro tipo de besteira. Quantas vezes a gente ouve uma coisa, ou vê alguma coisa, mas já pensa no que viu, já pensou algo ruim. Quer dizer que os teus olhos são maus. Gente, quando os nossos olhos são maus, olha como isso faz mal para nós. O nosso corpo anda na escuridão. Não é o corpo dos outros, é o nosso. Nós andamos no escuro. Quem está de carro aqui, quando for embora, se pegar uma rua sem iluminação, mal iluminada, desliga o farol para ver se você vai ter segurança. Para ver se você não vai se perder com o seu carro. Desliga o farol. Assim são os olhos de muita gente. Só vê o mal. Só vê o mal. Veja a vida com bons olhos. Domine os teus olhos. Não julgue. Não fale. Isso aqui que a gente está ouvindo é para nós, gente. Quarto ponto, domine o seu corpo, porque o corpo é o veículo. O corpo é o que nos leva. Os olhos são o farol, a língua é a direção, e o corpo é o restante do carro. O carro tem 4 rodas, nós temos 2 braços e 2 pernas, sim ou não? Também, para nos levar, para nos conduzir. O nosso corpo, gente, ele é o nosso carro. Olha o que diz o apóstolo Paulo lá em 1 Coríntios 9, do 25 ao 27. Todo atleta, observe bem, todo atleta em tudo se domina.
aqueles para alcançar uma coroa corruptível. Nós, porém, olha o que Paulo está dizendo, nós, porém, nós queremos alcançar uma coroa incorruptível. Mas se a gente olhar para esse texto, não precisa nem pensar muito, não precisa nem fazer uma reflexão, é óbvio que a parte aqui do se dominar, ela é totalmente necessária para que a gente alcance a coroa incorruptível. O atleta, ele se domina para alcançar a coroa corruptível. O cristão, ele tem que dominar o seu corpo para que ele alcance uma coroa incorruptível, gente. Nós temos que dominar o nosso corpo, dominar os nossos instintos. Se um atleta domina o corpo dele, mas ele domina, Paulo está fazendo uma alegoria, num sentido de ele conquistar algo. Mas o que esse texto, às vezes não está claro, é de que o Paulo está dizendo o seguinte: se um atleta se domina para alcançar um objetivo, ganhar uma competição, nós também podemos dominar o nosso corpo, para através do nosso corpo glorificar a Deus. Amém? Porque tem muita gente que diz, eu não consigo me dominar. Não, você não quer dominar, porque Deus nos deu, quando Ele nos criou, Ele nos deu o quê? Domínio. A gente é muito bom em querer dominar os outros. Domine a sua vida e pare de querer dominar a vida dos... Guarde isso, é o tema dessa noite. É o que você tem que sair daqui. Eu vou parar de querer dominar os outros, mas eu vou dominar a mim mesmo. Porque se você quer vencer, se você quer agradar a Deus, se você quer a bênção de Deus, você tem que aprender a dominar a si mesmo. Paulo também vai falar lá em... acho que é Romanos 7, eu não peguei nem vou ler porque o texto é longo, mas ele fala da luta dele da carne contra o espírito. Paulo fala dessa luta. Quer ver? Vamos lá nem vou ler lá em Romanos, mas vamos ler em Gálatas. Olha o que ele diz aqui, quer ver? Deixa eu pegar. Em Gálatas, Paulo fala, porque a carne luta contra o espírito, Gálatas 5:17, ele fala, porque a carne, nosso corpo, nossa natureza terrena, milita ou luta contra o quê? O espírito. E o espírito, ele luta contra a nossa, porque eles são o quê, gente? Opostos entre si, para que não façais o que porventura seja do vosso querer. Existe essa luta entre o nosso entendimento e o nosso espírito está ligado ao nosso entendimento. Porque o nosso entendimento é aquela parte que nos diz, é o anjinho do bem, lembra? O anjinho do bem, o anjinho do mal. O nosso entendimento, ele está ligado ao nosso espírito, e ele é aquele anjinho do bem, dizendo o que a gente deve fazer. Mas aí vem aquele anjinho do mal falar, e aí está ligado à nossa natureza humana, terrena, carnal, e ele vem ali e assopra o que é da nossa humanidade. Eles são opostos, eles são rivais. A gente sabe o que tem que fazer muitas vezes, mas não faz. Mas uma coisa a gente pode ver pela palavra. Deus nos criou com a capacidade de dominar toda a criação de Deus, menos o ser humano. Isso você não pode esquecer. Você tem que sair daqui, você tem que ir na sua casa, registrar isso na sua memória. Deus não criou o ser humano para dominar nenhum outro ser humano. Nenhum outro.
E na luta da carne contra o espírito, nós não vamos vencer sempre. Olha aqui para mim, gente, que eu vou dizer. Na luta da carne contra o espírito, nós não vamos vencer, porque senão a gente é Jesus, que em tudo não pecou. Mas como deve ser a nossa vida? Nós temos que vencer a carne mais do que perder. Amém? Nós temos que nos dominar. E o perder tem que ser um acidente, tem que ser uma fraquejada, tem que ser aquele resbalei, pisei na casca de banana hoje. Amém, gente? Porque nós não vamos ser perfeitos. Não vamos ser perfeitos, mas temos que lutar para ser de Cristo. Amém? Para sermos imitadores de Cristo. Amém, gente? Não seremos perfeitos, mas temos que lutar para sermos imitadores de Cristo. Então, na luta da carne contra o espírito, nós não vamos vencer sempre. Não vamos. Mas a gente tem que vencer mais do que perder. E o quinto ponto, para encerrar, domine a sua mente. Porque se os olhos são o farol, a boca é a direção, o corpo é o carro, a mente é o GPS. Amém? A mente é o GPS. É aqui que a gente monta. É aqui que a gente monta. Como é que chama mesmo o caminho? É a mente que monta o caminho. Tanto o caminho bom quanto o ruim, tanto o caminho certo quanto o errado. E lá em 1 Coríntios 2, do 14 ao 16, olha o que diz o texto. Ora, o homem natural, quem é o homem natural? É aquele que não nasceu do Espírito. Jesus disse para Nicodemos, está lá em João capítulo 3, não vamos ler. Jesus disse para Nicodemos que para ele entrar no reino de Deus, ele teria que nascer. Aí ele pergunta naturalmente, porque o homem natural não entende, não aceita. Como é que eu, sendo velho, vou voltar para o ventre da minha mãe? Jesus disse que quem é nascido da carne é carne. Eu não estou falando de um nascimento da carne, é um nascimento humano, terreno. Jesus diz, eu não estou falando de um nascimento terreno. Eu estou falando de um nascer espiritual. O nascer espiritual. E essa é uma obra do Espírito Santo na nossa vida. E a gente vê que nasceu de novo quando? Quando a gente deixa uma vida religiosa, que a gente herdou, aquela coisa de fazer as coisas porque os outros disseram que a gente tinha que fazer, mas a gente começa a entender a necessidade de buscar a Deus, a necessidade de conhecer mais a Deus, a necessidade de saber a vontade de Deus, a necessidade de obedecer a Deus, mesmo que a gente não obedeça, mas a gente tem essa clareza, não, eu preciso obedecer a Deus, eu preciso ser fiel a Deus. É quando a gente entende o preço que Jesus pagou na cruz, é quando a gente consegue olhar para a palavra de Deus e saber que ela nos traz a vontade de Deus para a nossa vida. Isso é o nascer de novo. Isso é o nascer de novo. É quando a gente consegue olhar para a igreja e entender a importância da igreja na nossa vida. A importância da família da fé. A importância de uma liderança espiritual. Estou falando o que aconteceu comigo. Eu entendi a importância de um pastor na minha vida. Eu entendi a importância de ser fiel a Deus com a minha vida material e financeira. Isso é o nascer espiritual. Porque quando eu nasci da carne, eu entendi a minha vida material, fui crescendo e fui descobrindo que eu tinha que trabalhar para gerar meu recurso. Eu nasci dentro de uma família e entendi que eu deveria constituir uma família. Todo nascer da carne a gente entende a parte humana. Mas o homem natural que Paulo fala, é esse homem que Jesus diz que não nasceu de novo, que ele não entende a vida de forma espiritual, porque as coisas do Espírito de Deus
para ele são o que, gente? Loucura, e ele não pode entendê-las, porque as coisas espirituais se discernem como? Espiritualmente. E aí o que diz no 15? Porém o homem espiritual, ele julga, observe bem, ele não julga as pessoas, ele julga as coisas, ele não julga pessoas. Ele julga as coisas, as circunstâncias, as situações, ele não julga pessoas. O homem espiritual, quando Paulo diz que ele julga todas as coisas, é que ele olha para as circunstâncias de forma espiritual. Paulo, ele está dizendo que o homem espiritual, ele entende que a luta dele não é contra pessoas, não é contra carne nem sangue. Ele entende que ele tem que romper a vida dele espiritualmente, que ele vai vencer no mundo espiritual. E aquilo que Deus tem para ele vai se estabelecer aqui na terra. Porque aquilo que ligardes na terra será ligado e o que desligardes na terra será desligado no céu. Estão entendendo, gente? É isso que Paulo está dizendo. O homem espiritual, o ser humano espiritual, ele julga as coisas, não as pessoas. Mas ele mesmo não é julgado por ninguém. E aí, quem conheceu a mente do Senhor para que possa instruir? Quem conheceu a mente de Deus? Mas nós, porém, temos a mente de Cristo. Como eu tenho a mente de Cristo? Gente, quem tem os ensinos de Jesus, quem tem, não quem acha que tem. Se você tem os ensinos de Jesus na sua vida, você tem a mente dele. Amém? Quando alguém te passa um conhecimento, ou se você pegar uma pessoa que vai lhe passar todo o conhecimento que ela tem para você, você vai ter a mente daquela pessoa. É isso que Paulo está dizendo. Se eu tiver os princípios de Jesus, eu vou ter a mente de Cristo. E aí eu vou começar a entender como Cristo pensava. Eu vou começar a ver como Cristo via. Eu vou começar a enxergar como Cristo enxergava. A olhar para as pessoas como Cristo olhava. Porque eu vou pensar como Ele pensava. É isso que Paulo está dizendo. O homem espiritual, ele tem a mente de Jesus. E a nossa mente é o nosso GPS. E se eu tenho a mente de Cristo, eu sei o caminho que eu devo seguir. Eu sei a decisão que eu tenho que tomar. Eu sei. Gente, é tão tremendo, e isso é muito pessoal, tá? A sua vida espiritual, falei acho que domingo ainda, ela é sua vida espiritual. Eu tenho a minha, você tem a sua. Mas é tão tremendo, gente. Eu oro quase que diariamente, tá? Um dia ou outro, claro que eu não oro, mas assim, ó, é uma oração diária minha, diária, quase que diária. Há muitos anos, Senhor, endireita diante de mim o teu caminho. Endireita diante de mim o teu caminho. Gente, e é uma coisa tão tremenda, que eu não preciso forçar as coisas, elas acontecem. Coisas que eu não esperava acontecem, coisas que eu esperava que acontecesse não acontecem, mas em tudo eu tenho paz, eu estou em paz, eu estou bem, eu estou tranquilo. O tempo está difícil, gente. Se está difícil para vocês, tá? Para a igreja, para o povo, para as pessoas, automaticamente reflete na igreja. Mas quero dizer, Deus tem cuidado da igreja. Não sobra, mas não falta. Gente, Deus foi tão bondoso aqui com a igreja, que quando a gente fez o desafio, foi numa reunião, eu disse, vamos fazer um desafio, e o Cléo falou, vamos vender 2.000 kit galeto, e daí a gente vendeu 1.300, se eu não me engano. Gente, aquele recurso entrou quando tudo parou.
Nós tínhamos um monte de evento programado, não aconteceu nenhum. Mas quando a gente pensou num kit galeto, Deus pensava na pandemia. A gente pensava em som, né? E Deus pensava em sustentar a igreja naquele período. Você faz uma coisa pensando em algo, Deus, de alguma maneira, usa aquilo para te cuidar de outra maneira. Aí você pensa, a igreja é de Deus. Ela é, mas Deus, Ele conduz a igreja por meio de nós, não de mim, de nós. Deus, Ele vai conduzir a tua vida por meio de você. Não é por meio de mim, é por meio de você. O que eu estou falando aqui, cada um entende de uma maneira, porque cada um vive uma realidade, um nível de fé, um desafio. Mas se você estiver aberto e atento, Deus vai falar contigo, vai falar com você aí na sua casa. Então domine a sua mente. Para de pensar, gente, por favor. A nossa mente é o nosso GPS, é com a nossa mente que a gente consegue gerir, administrar a nossa vida. A gente perde tanto tempo com coisas que não levam a nada. Principalmente pensando nos outros, querendo dominar os outros, querendo xingar os outros, querendo que os outros façam o que a gente quer. O que tem de pessoas que querem colocar os outros numa caixa, na caixa deles. E fora isso, falando da mente, né, fora os outros que perdem tempo querendo cuidar, dominar a vida do seu próximo, em vez de amar, de julgar, de apoiar, de incentivar, não quer enquadrar. Quer enquadrar. Ontem ainda eu dizia para uma pessoa, eu dizia, olha, meus planos, né? Eu quero colocar o Dom num time pequeno, se ele quiser. Porque no futebol, na pior das hipóteses, é disciplina. É disciplina. Eu não bebi, eu não fumei, eu não usei droga. Eu não fui em muita balada, porque eu tinha um objetivo na minha vida. O futebol me salvou. Foi importante para mim. Para mim foi importante. Então eu valorizo muito. E aí, se ele que eu gostar, se ele quiser, eu posso pensar em coisas maiores para ele. Se eu não posso querer que ele sonhe o meu, porque a vida é dele. A vida é dele. Ele tem 8 anos, mas ele dirige a vida dele. Eu dirijo o carro e ele bicicleta, mas ele já está dirigindo a vida dele, sim ou não? Está dirigindo a vida dele. A gente instrui. A gente só instrui. E a gente tem que ser bom nisso. Porque a gente não vai estar a vida toda do lado deles. A gente tem que mostrar caminhos bons. Mas uma das coisas mais tristes é quando os pais querem obrigar os filhos a fazerem o que eles querem. Porque tem muito pai frustrado que quer empurrar o seu sonho nos filhos. Se você é um pai assim, pelo amor de Deus, te liberta. E se você é um filho assim, te liberta também. E o diabo, ele tenta enganar, deturpar, atrapalhar a nossa mente, porque se a gente olhar para o mundo, para as coisas do mundo, para a mídia, gente, tudo tem se a gente olhar, tudo tem uma influência maligna por trás. Você já viu comercial de homem de sunga?
É muito raro. Se tem, eu olho pouco TV, né? Mas já olhei mais, né? Mas também nunca vi um outdoor com um homem de sunga. Alguém já viu? E se bota um homem é gordo ainda. É para queimar, né? Mas como é que é os comercial? Não é mulher seminua? Sim ou não? Sim ou não? Instigando o quê, gente? Instigando o quê? Se a gente olhar, estou falando de uma área sexual, mas a gente pode olhar na questão hoje enfim, de tantas outras coisas, que nem vem ao caso aqui, que senão já vira uma bola de neve aqui a conversa. Mas se a gente olhar para a mídia, se a gente olhar para as coisas que estão aí fora no mundo, tudo não, mas muita coisa tem uma influência maligna por trás, gente. Eu proibi meu filho de olhar aquela Peppa Pig, porque bota criança desrespeitosa com os pais e aquela Peppa Pig. Quando ele me chamou de pai bobo, foi a última vez que ele olhou. Ele não olhou nunca mais. Só se eu não estava junto. Porque ela vive chamando o pai dela de bobo. Desde crianças. Isso chega na gente. Isso tudo vai deturpando, manchando a nossa mente. Gente, para concluir, vou encerrar. A gente tem que cuidar tanto de nós e daquilo que está na nossa mão, instruir os nossos filhos, cuidar da nossa família, da nossa empresa ou da nossa profissão, do nosso setor, daquilo que está na nossa mão, que a bem da verdade, se a gente fizer o que a gente precisa e deve fazer, a gente não tem tempo para querer cuidar, se meter, falar e dominar a vida dos outros. Isso é maligno. O diabo, ele cria isso como um entretenimento. Ele estraga a tua vida, fazendo você estragar a vida dos outros, julgar a vida dos outros, olhar negativamente para os outros, falar mal dos outros. Você não está cuidando da sua mente, você não está cuidando do seu espírito, você não está cuidando da sua família, e às vezes está cuidando da família dos outros. Isso acontece ou não acontece, gente? Por favor, sim ou não? Eu não escolhi pregar essa palavra, Deus me deu hoje de manhã. A gente perde tanto tempo, energia, se desgasta tanto, se ocupa tanto com coisas que não nos levam a lugar nenhum. O diabo está roubando, matando e destruindo a vida do cristianismo dessa forma, e as pessoas não se percebem, porque não é um roubo, não é um adultério, não é uma agressão, não é verdade? Não é um pecado capital, não é luxúria, não é sensualidade, mas o diabo está roubando, matando e destruindo a vida, a família, o futuro, o amanhã das pessoas, entretendo as pessoas e fazendo com que as pessoas se preocupem mais com a vida dos outros, julguem os outros, falem dos outros, pensem nos outros e não cuidam de si mesmos. Por isso a palavra é: cuide ou domine a sua vida, cuide da sua vida. E pare de querer cuidar e dominar a vida dos outros, porque isso não vai te levar a lugar nenhum. Amém? Aprenda esse grande conceito, vamos dizer assim. Aprenda esse conceito, é gigante. Cuide de você. Domine a si mesmo. Domine o seu corpo. Você não domina você, quer dominar os outros. Você não domina, tem gente que quer dominar, mas não domina a sua vida financeira. Quer dominar os outros, quer dizer o que os outros têm que fazer, mas a vida dele é um caos, a vida dela é um caos. Mas quer dizer como que os outros deveriam fazer.
Eu respeito todos. Respeito todos, gente. Maior, menor, aprendo com criança, aprendo com idoso. Agora eu ouço pessoas que estão melhores do que eu. Porque tem muita gente, como diz o ditado, que dá moral de cueca. Amém? Quer crescer? Quer crescer? Sim ou não? Então, quando você for ouvir alguém, ouça alguém que a régua está aqui em cima, ó. Não ouça alguém que fala, mas você olha para a vida, é um fracasso. Então leve para você, eu trago para mim essa mensagem, e leve para você essa mensagem. Pare hoje, pare agora, de querer cuidar e dominar os outros. Cuide de si mesmo, vamos nos colocar de pé. Eu vou dizer para vocês, quando eu estava fazendo, eu botei mais uns 3 domínios aqui, mas eu tirei. Ia ser muita informação. Aí você não ia dominar nada igual. É verdade, às vezes o menos é mais, muitas vezes o menos é mais, né? Muitas vezes o menos é mais. Antigamente, quando eu dava conselho, eu dava um monte de conselho. Hoje eu pego assim, por se a pessoa, se eu falar um monte, ela não vai levar nenhum. Agora, se eu falar 1 ou 2, a pessoa vai guardar. Daí eu repito aquilo um monte de vezes. Eu vejo o que é naquele momento a prioridade da vida da pessoa. E eu falo aquilo, é aquilo. Que a pessoa não vai lembrar depois de tudo que eu disser. Tem tanta coisa para a gente que a gente tem que dominar, que a gente tem que cuidar, que a gente tem que administrar. Esses dias eu atendi uma pessoa e a pessoa falou: "Tu sabia disso, pastor?" "Não." "Sabia daquele outro, pastor?" "Não." "Eu não acredito que tu não sabia disso." Eu disse: "Não." "Eu não tenho tempo." Eu falei para a pessoa: "Eu não tenho tempo. Me pega parado aqui. Quero ver. Tem que me laçar." E eu caminho ligeiro, para não me parar ainda. E não gosto, nem olho muito para os lados. Eu não tenho tempo para mim. Eu vou ter tempo de estar me preocupando com a vida das pessoas, julgando pessoas. Quem sou eu para julgar? Quando eu vi que Paulo disse assim, que ele era o maior dos pecadores, Paulo disse: "Eu sou o maior dos pecadores." Quando eu vi esse texto a primeira vez, eu pensei: tá, e daí o que sobra para mim? Porque para mim ele é o maior apóstolo. O que mais abriu igreja, expandiu o evangelho foi Paulo. Experiências tremendas com Deus, visão do céu. E o homem diz que ele é o maior dos pecadores. O que sobra para mim? Quem somos nós, gente, para julgar? Quem somos nós para estar olhando negativamente para as pessoas? Quem somos nós para falar mal dos outros? Para cuidar da vida dos outros? Vamos cuidar de nós. Quem somos nós para dizer o que os outros têm que ou não têm que fazer? Oriente. Fale, mas não julgue. Amém? Não julgue. Cuide da sua vida, porque a sua vida é tão especial, é tão preciosa para Deus. Deus te ama tanto, me ama tanto, nos ama tanto você que está aí na sua casa, e tem tantos planos para nós, gente. Os planos de Deus não mudaram para nós. Os planos de Deus não mudaram para nós. Tem muita gente pensando em desistir de Deus. Deus não mudou
as promessas de Deus não mudaram, os planos de Deus não mudaram. Mas a gente tem que mudar, amém? Nada que é de Deus mudou, mas nós temos que mudar. Nós temos que mudar. E como tem uma frase aí, já ficou manjada, né? Mas é uma grande verdade, que as coisas mudam quando a gente muda. Leve essa palavra no coração, gente. Olha, falamos 10 quartas-feiras, a resposta está em nós. A resposta está em nós. Mas o problema é que nós estamos preocupados com os outros. E você, se você olhar para você, você vai encontrar as respostas que você precisa. E vai construir uma vida acima do que você sonha. Amém? Porque Deus não me deu nada no nível que eu sonhava. Deus me deu tudo acima. Deus, eu aprendi que com Deus eu posso olhar para a semente, mas Deus já vê frutos. Amém? Às vezes a gente olha, mas isso aqui é só uma semente. Mas Deus está vendo muito fruto na nossa vida. Vamos orar? Fale com Deus, fale com Deus. Não espere a minha oração, você que está em casa, e fale com Deus. Diante da palavra que a gente ouviu, você está mais preocupado em dominar a sua vida ou dominar a vida dos outros, dominar alguém? Você cuida mais da sua vida ou você cuida mais da vida dos outros? O que ocupa a tua mente? O que mais ocupa a tua mente? A vida de pessoas, o pecado de pessoas, o defeito das pessoas, os problemas das pessoas? Ou a tua vida, a tua mente, os teus olhos, as tuas palavras, o teu corpo, você está preocupado em cuidar de si ou cuidar dos outros? A administrar bem a sua vida ou a vida dos outros, a olhar para a sua família ou olhar para a família dos outros, a cuidar dos seus filhos ou julgar o filho dos outros. Você está mais preocupado em dizer o que os outros têm que fazer ou cuidar da tua vida financeira? Jesus disse, primeiro tira a trave do teu olho. Primeiro cuida bem de toda a tua vida. E depois ajuda quem você puder. Mas primeiro te domina. Tem pessoas que não conseguem levar o corpo à igreja. Que nesse período aí de quarentena, se a gente não tivesse ligando e visitando, não tinha vindo ainda. Não consegue dominar a sua vida espiritual, mas quer dominar os outros. Não consegue ter controle do seu dinheiro, mas quer dominar os outros. Os filhos estão se corrompendo, mas quer dominar os outros. Está perdendo a família, mas quer dominar os outros. A vida não vai para frente, mas está sempre falando mal dos outros. Não vê nada de bom na vida, claro, os olhos veem tudo negativamente. Domine o seu coração, domine a si mesmo e pare de querer dominar os outros. Deus não te criou e não te fez para isso, Deus não te deu essa autonomia. Agora Deus disse para você cuidar de você. Pai, eu quero abençoar a tua igreja, o teu povo, os teus filhos e as tuas filhas que aqui vieram e que nos assistem nesse momento. Eu quero abençoar, Paizinho. Eu quero abençoar, Paizinho. E eu peço a Ti, ó Espírito Santo, nos ajuda. Nos ajuda, Pai, porque nós somos bons em julgar os outros e somos péssimos em olhar para dentro de nós. Nós somos bons em querer dominar a vida dos outros, mas somos péssimos em dominar a nossa própria vida.
Senhor, tem misericórdia de nós. Senhor, lava-nos no sangue de Jesus, perdoa o nosso pecado e nos ajuda a dominarmos o nosso coração, a nossa mente, as nossas palavras, a nossa maneira de olhar, de ver e de julgar. Nos ajuda a julgar nós mesmos e parar de julgar os outros, Pai. Eu quero abençoar cada vida que tem recebido essa mensagem. Pai, aqueles que receberão essa mensagem, que ouvirão, que refletirão em cima daquilo que foi falado hoje, eu quero abençoar. Onde essa mensagem chegar, eu quero abençoar, Paizinho. E quero pedir que a Tua graça acompanhe essas palavras, e acompanhe aqueles corações e aquelas mentes que de bom grado a receberam, e que o Teu Espírito Santo ajude a cada um a se converter, a mudar, e Senhor, a transformar a sua vida, e que a partir disso cada um possa ver os resultados, ver a Tua bênção, ver o Teu cuidado, ó Senhor, ver os Seus caminhos iluminados, e ter resultados que venham alegrar o coração dos Teus filhos, e venham glorificar o Teu nome. Eu abençoo a todos, Pai, a todos que receberão essa mensagem, em nome de Jesus. Amém.